Hoje eu quero conversar com você sobre o beabá dos loteamentos. O meu objetivo aqui nesse vídeo é pegar alguns temas dentro do parcelamento do solo e entender quais são os reais conceitos dessas palavras. Então a gente vai entender o que significa parcelamento do solo, né? O que é isso, parcelamento do solo, o que é um loteamento, o que é um desmembramento e mais algumas outras coisas que a gente vai encontrar aqui no caminho. Eu sempre insisto que a parte fácil de fazer um loteamento é a etapa de aprovação. Mas se é fácil fazer essa etapa de aprovação, a gente precisa ter esse domínio do que é a etapa de aprovação. Hoje em si a gente não vai entrar nessa etapa de aprovação porque eu quero primeiro discutir muito bem o que são esses conceitos, porque eles são úteis nas nossas discussões de negócio e depois que você aprender esses conceitos você vai perceber o tanto que é feio quando uma pessoa numa reunião de negócios sobre um loteamento usa uma dessas palavras e está querendo dizer outra coisa, ela usa a palavra errada para se referir a determinada coisa. Como a gente é técnico, como a gente está de fato empreendendo aqui dentro do mercado de loteamentos, é importante que a gente sempre utilize as palavras certas. Tem algumas palavras aqui para a gente que têm um significado reservado, elas querem dizer uma coisa. Então, quando fala assim, eu tenho uma área que eu vou só desmembrar, o que significa fazer o desmembramento dessa área? Não, eu tenho uma área aqui, aí eu vou lotear essa área aqui em tantos lotes. O que significa isso de lotear, de fazer um loteamento? Então, esse que é o objetivo do vídeo de hoje. E onde é que a gente encontra essas definições? Essas definições estão para a gente dentro do nosso gigantesco manual de instruções que temos para o parcelamento do solo. Esse manual de instruções é uma lei federal, que é a Lei Federal número 6766 de 1979. Essa lei, a 6766, ela fala sobre como funciona o parcelamento do solo urbano e algumas outras coisas lá dentro que são importantes também. Então, eu vou usar esse texto como base para a nossa discussão aqui hoje. A minha principal recomendação para você que empreende nesse mercado é que você leia e conheça esse texto na íntegra. Tem muitos vídeos aqui no meu canal em que eu falo diversas partes desse texto. Esses dias agora, se não me engano, antes de ontem, eu fiz um vídeo falando sobre a 6766, falando sobre as obras de infraestrutura. Você vai ver lá que são 6 obras de infra e quais são essas obras, quais são os requisitos, o que a gente tem que fazer além daquilo lá. Então é importante que você conheça esse texto com detalhes. Tem muito material aqui dentro do meu canal, muito material na internet para te ajudar e também tem o curso de loteamentos, que é um treinamento presencial em que eu te ensino a ler esse texto e eu ensino detalhes desse texto também. Então, vou abrir aqui no meu celular a Lei 6766 e eu vou ler com você agora, inicialmente, o artigo 2º, parágrafo 1 e 2. O artigo 2º fala: o parcelamento do solo poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições dessa lei e das legislações estaduais e municipais pertinentes. Parágrafo 1º. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. E o parágrafo 2º, considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Então, o texto está falando aqui para a gente que o parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento. Logo em seguida, ele dá para a gente o que é a definição de um loteamento e depois ele dá para a gente o que é a definição de um desmembramento. O que ele não dá para a gente? A definição do que é um parcelamento do solo. Isso aqui ele nunca disse o que é um parcelamento do solo, ele disse como a gente pode fazer um parcelamento do solo. E também, dentro de cada uma dessas definições, loteamento e desmembramento, ele usa uma expressão que é gleba, e o legislador não dá para a gente uma definição do que é gleba. Então, vamos resolver esses problemas aqui. Primeiro ponto, o parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento e desmembramento. Qual que é a definição do parcelamento do solo? A minha sugestão de trabalho aqui é a gente olhar para o texto da definição de um loteamento e para o texto da definição de um desmembramento e pegar aqui as partes que são comuns entre esses dois textos. Se um parcelamento do solo pode ser feito mediante loteamento ou desmembramento, o que é comum entre os dois é, portanto, a definição do que é um parcelamento do solo. E se você olhar para esses dois textos, você vai perceber o que é comum é a frase subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação. A gente, então, chega nessa parte do que é uma gleba. A gente não tem uma definição de o que é uma gleba, mas se você abrir na internet o texto da 6766, você vai ver que o parágrafo 3º foi vetado.
E esse parágrafo terceiro, ele trazia para a gente justamente o que é uma gleba. O texto, antes de ser vetado, falava que a gleba é o imóvel que ainda não foi objeto de parcelamento do solo. Mas você vai entender por que essa definição para a gente ainda não é inteligente, ela não é suficiente e por causa disso ela foi vetada. Então, um parcelamento do solo é a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação. Não é tema desse vídeo, mas essa última parte falando que esses lotes são destinados à edificação é uma coisa muito importante dentro do nosso arranjo jurídico. Muita coisa dentro do mercado imobiliário acontece porque existe a função social da propriedade. Essa função social é um caráter que existe na nossa Constituição Federal, existe no nosso Código Civil, é o que explica o uso capião, é o que explica uma outra coisa lá dentro do condomínio de lotes, mas a propriedade tem uma função social e a função social da propriedade é a utilização, é a edificação. O nosso legislador não vê com bons olhos aquele que compra para especular, aquele que compra para investir, aquele que compra para ganhar valorização e não fazer nada. Segundo o nosso legislador, segundo a nossa legislação, nosso arranjo jurídico, isso é visto com maus olhos lá por quem pode julgar essas coisas. Então, existe um objetivo, a subdivisão de gleba em lotes destinados a uma coisa, eles são destinados para edificação. Beleza. A gente tem aqui ainda uma outra palavra especial, que é a palavra lotes. E aqui nesse texto a gente tem ainda uma definição para lote dentro da 6766. Se você quiser ver qual é essa definição para lote, é aquele que está no parágrafo 4º. Considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe. Se você quiser saber quais são as infraestruturas básicas, você pode ler aqui o parágrafo 5º ou você pode voltar lá no meu vídeo que eu disse que eu publiquei, que eu explico justamente aqui esse parágrafo 5º da 6766. Beleza, a gente está avançando muito, mas não está explicando as coisas. Vamos voltar um pouquinho. O parágrafo 2º começou falando, olha, o parcelamento do solo urbano pode ser feito mediante loteamento ou desmembramento. A gente entendeu o que é o parcelamento do solo urbano, que é a subdivisão de uma gleba em lotes destinados à edificação pode acontecer de duas maneiras, ou é um loteamento ou é um desmembramento. Qual que é a diferença entre as duas coisas? A diferença entre um loteamento e um desmembramento é o sistema viário. Como a gente viu, para que um terreno seja considerado lote, ele precisa ter acesso a infraestruturas básicas. E para um terreno ter acesso a infraestruturas básicas, ele precisa estar de frente para uma via pública. Porque a gente precisa ter abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. Tudo isso acontece por meio do sistema viário, ele acontece por meio das vias. Então, a gente vai pegar uma gleba, vai dividir essa gleba em lotes. Todos os lotes precisam ter acesso a uma via pública. Aí, então, essa é a pergunta. Se para todos os lotes terem acesso a uma via pública, você precisar criar uma via pública nova, precisar modificar o sistema viário existente, precisar fazer um prolongamento, uma ampliação, então você está fazendo um loteamento. Agora, se não, para que todos os lotes daquela área tenham acesso a uma via pública, você não precisa modificar, você não precisa ampliar, você não precisa prolongar, você pode aproveitar o sistema viário exatamente do jeito que ele é, então isso que você está fazendo é um desmembramento. Então a oposição entre as duas coisas, o loteamento e o desmembramento, é o sistema viário. Quando a gente tem que modificar ou criar um sistema viário novo, então a gente está criando quadras como consequência, a gente está fazendo um loteamento. Agora, se a gente aproveita o sistema viário exatamente do jeito que ele é, a gente está fazendo um desmembramento. Em geral, é mais fácil, burocraticamente falando, fazer um desmembramento do que um loteamento. Por quê? Não existe expansão, né? Um desmembramento ele já está ali na cidade. Um desmembramento já foi, que é justamente o motivo de porque o parágrafo 3º foi vetado, né? Uma gleba é um imóvel que ainda não foi objeto de parcelamento do solo. Não é bem verdade isso, porque pode ser que você tenha feito um grande loteamento, tenha deixado uma grande área no cantinho desse loteamento, então uma pessoa pega essa grande área e faz um desmembramento ali só para dividir aquela grande área em pequenos lotes que serão vendidos individualmente para edificação. Então, se você não está tendo que modificar o sistema viário existente e aquele grande lote veio de um parcelamento do solo, então aquele imóvel já foi objeto de parcelamento do solo. Você está fazendo desmembramento num lugar onde já houve parcelamento do solo. Por causa disso, esse texto foi vetado. Se você
tiver em dúvida ou se você não estiver acreditando em mim, você pode clicar ali no veto na página da internet e aí você vai ver lá qual que é o motivo do veto. E você vai ver que a explicação é essa que eu acabei de te dar aqui. Então, um desmembramento é uma intervenção urbanística, uma intervenção na cidade menos grave, menos séria. A gente não está mudando tanto aspectos do meio ambiente, muito provavelmente a gente está lidando com menos clientes, muito provavelmente a prefeitura tem um limite do tamanho de projeto que ela aceita desmembrar. Então, assim, é mais fácil fazer um desmembramento e também é mais fácil registrar um desmembramento. Ele dispensa o registro especial que está previsto lá no artigo 18 da 6766, né? No artigo 18 dessa lei aqui. Então, é mais fácil fazer um desmembramento. A gente, então, né, os empreendedores, os loteadores, eles estão sempre em busca de áreas que sejam possíveis desmembrar, porque muitas vezes o custo vai ser muito baixo para fazer isso aqui. No vídeo que eu falei sobre infraestrutura, que eu publiquei, se eu não me engano, eu acho que antes de ontem ou um dia antes, eu falo sobre essas obras de infra e falo que elas são também obrigatórias para os desmembramentos. Mas elas são obrigatórias com certeza lá para os loteamentos, mas elas são as obras de infra do parcelamento. Então é para as duas modalidades do parcelamento do solo. Beleza? Então, como consequência, fazer um loteamento é uma coisa que é muito mais grave porque a gente está expandindo o sistema viário. E quando a gente expande o sistema viário, a gente depende de muita coisa. A gente está modificando muito uma região e é por causa disso que é tão difícil e tão burocrático ter um loteamento aprovado. Por isso que demora tanto tempo a etapa de análise, porque a intervenção que a gente está fazendo é realmente grande. Então, olha só o que a gente viu de definição até agora. Eu falei para você o que é um parcelamento do solo, eu falei para você o que é um loteamento, o que é um desmembramento, o que é uma gleba, o que é um lote, e eu mencionei rapidamente quais são as obras de infraestrutura básica. Não é o tema desse vídeo, mas está ali as obras de infraestrutura básica, né? Então, eu estou falando aqui com você especificamente sobre o artigo 2º da 6766. Existem ainda aqui dois pontos que eu acho que são interessantes, que são o parágrafo 7º e o parágrafo 8º. Eu vou começar lendo com você o parágrafo 8º e depois a gente volta para esse parágrafo 7º. Parágrafo 8º. Constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento definida nos termos do parágrafo 1º desse artigo. A gente leu esse parágrafo primeiro que fala, né, considera esse loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação. Então, o loteamento de acesso controlado ele continua sendo um loteamento cujo controle de acesso será regulamentado por ato do poder público municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos não residentes devidamente identificados ou cadastrados. É uma inclusão recente, né? Ele entrou pela Lei 13.465 de 2017, aqui dentro da 6766. Então, existe um tipo de loteamento, que é um tipo de parcelamento do solo, que é o loteamento de acesso controlado. Ele tem uma característica a mais do que os loteamentos. Quando a gente faz um loteamento, a gente está modificando o sistema viário de um município. E até 2020, que é um ano muito recente na nossa história, a gente tinha um direito que para a gente era um direito universal, que era o direito de ir e vir. Em 2020, a gente descobriu que não é bem assim, tem políticos que podem proibir a gente de ir ou vir. Mas, beleza. Quando a gente cria uma nova área, quando a gente cria um novo sistema viário, a gente dá para as pessoas o direito de ir e vir, porque a gente está expandindo o sistema viário de um município, a gente está expandindo a malha de um município, né? O que a gente está fazendo, de certa maneira, é quase como se fosse uma obra pública. Aí tinha aparecido a seguinte questão, mas como é que eu faço um empreendimento que é fechado? Como é que eu vendo lote para as pessoas e eu chamo isso aqui de um condomínio fechado ou de um loteamento fechado? Como é que eu faço isso? Até então, até 2017, a gente não tinha uma resposta certa sobre como a gente fazia esse tipo de empreendimento. Em 2017, entrou a Lei 13.465 e essa lei cria para a gente um tipo de loteamento, que é o loteamento de acesso controlado. E aí é importante perceber aqui que esse loteamento ele é de acesso controlado, ele não é de acesso restrito, né? O controle de acesso é diferente da restrição de acesso. E o legislador ainda insiste nesse ponto e fala assim, olha, é vedado qualquer tipo de impedimento de acesso a qualquer pedestre ou condutor de veículo que seja cadastrado. Se a pessoa se cadastrar, ela pode entrar, porque a gente não pode impedir o acesso a uma parte da cidade. Né? De novo, eu disse que isso aqui era verdade, até a gente chegar lá na pandemia de 2020, em 2020 a gente provou isso aqui como sendo talvez questionável. Né? Mas então, você não pode impedir o acesso, você pode controlar o acesso. Isso significa então que para os empreendimentos desse tipo,
Você poderia chegar lá nesse empreendimento fechado, se cadastrar na portaria e falar para o porteiro que você quer visitar o lago do empreendimento. Esse porteiro, então, seria obrigado a levantar a cancela e deixar você entrar com o carro lá dentro, porque ele não pode impedir o seu direito de ir e vir. Ele pode te cadastrar, ele pode controlar o acesso, não pode ter tantos visitantes aqui dentro, mas ele não pode impedir o seu acesso lá dentro. É isso que esse texto está falando. Então, a partir de 2017, existe para a gente essa modalidade, que é o loteamento de acesso controlado. O loteamento de acesso controlado, ele continua sendo um loteamento, que continua sendo o parcelamento do solo, mas o acesso é controlado e não é restrito. Lá no curso de loteamentos, a gente discute com mais detalhes o que significa isso aqui, né? O que é um loteamento de acesso controlado. A gente vai ter uma discussão lá de uns 40 minutos, especificamente sobre loteamento de acesso controlado, mas eu não vou entrar em tantos detalhes aqui nesse vídeo. Agora vamos voltar lá para o parágrafo 7º que eu pulei. Eu acabei de ler agora com você o parágrafo 8º do artigo 2º. Agora vamos ler o parágrafo 7º do artigo 2º, que também foi incluído por meio da 13465 de 2017. O texto fala assim: o lote poderá ser constituído sob forma de imóvel autônomo ou de unidade imobiliária integrante de condomínio de lotes. Ele cria para a gente essa expressão. Então, primeira coisa, o que é lote? Considera-se lote terreno servido de infraestrutura básica. Beleza. Esse lote, ele pode ser um imóvel autônomo ou ele pode ser integrante de um condomínio de lotes. Aí eu te pergunto, o que é um condomínio de lotes? Né? Já que essa 13465 veio para resolver problemas, o que é um condomínio de lotes e qual é a diferença entre um condomínio de lotes e um loteamento de acesso controlado? Basicamente, a gente não tem essa resposta. Basicamente, a 13465 não adicionou para a gente a explicação desse ponto. Não. O legislador veio, colocou esses dois pontos aqui na 6766 e fez também, em paralelo, uma outra alteração lá no Código Civil e nessa outra alteração ele explica para a gente um pouquinho o que é um condomínio de lotes. Eu vou explicar aqui basicamente, nessa explicação completa, está lá no curso de loteamentos, a gente vai gastar mais uns 30, 40 minutos falando sobre ela lá, mas eu vou explicar aqui rapidamente o que é um condomínio de lotes. O condomínio de lotes, ele se assemelha muito à estrutura que existe do condomínio edilício e da incorporação imobiliária, que é assim: quando a gente compra um apartamento que está dentro de um prédio, você compra a sua unidade privativa, a sua unidade que é de uso exclusivo seu, você é dono daqueles metros quadrados e você é sócio dos seus demais condôminos, na área comum do prédio, lá na piscina do prédio, na área de lazer, no salão de festas, e você também é sócio da fração ideal do terreno, certo? É basicamente isso aqui que é um condomínio edilício. Então, o que o legislador fez foi pegar esse conceito lá do condomínio edilício e transportar para a gente aqui dentro de um loteamento. Então, um projeto de parcelamento do solo ele pode se enquadrar como sendo um condomínio de lotes, em que cada proprietário se torna proprietário da sua parte exclusiva, de uso exclusivo, que seria seu lote, né? Ninguém mais pode usar seu lote, somente você. Não é uma área construída, essa área ainda vai ser edificada. E esse condômino agora vai ser sócio dos demais nas áreas comuns do condomínio. Lá na área de lazer, lá nas vias de circulação, nas calçadas. Então, é uma estrutura que é muito parecida com a incorporação imobiliária, mas que é um empreendimento aqui de parcelamento do solo. Daniel, beleza, eu acho que eu entendi. Né? Não dá para eu explicar tudo aqui, porque é realmente um assunto complicado e você vai ver que nem os especialistas sobre esse assunto têm todas as respostas, porque essas respostas são muito quase que opiniões, porque tem pouco texto escrito na lei. É mais uma interpretação do que está escrito na lei. Mas beleza, Daniel, eu acho que eu entendi, mas eu queria saber qual que é a diferença entre um condomínio de lotes e um loteamento de acesso controlado. Olhando por fora, ou melhor, olhando por cima, se você contratar um drone e filmar os dois empreendimentos, o condomínio de lotes ou o loteamento de acesso controlado por cima, é para não existir diferença alguma. É para que os dois empreendimentos sejam exatamente iguais. Isso acontece porque os dois empreendimentos são empreendimentos de parcelamento do solo e lá no Código Civil, onde houve essa alteração do condomínio de lotes, que eu não vou ler esse texto aqui com você, fala também assim, que é necessário respeitar a legislação urbanística vigente. Então, o que é a legislação urbanística vigente? Essa lei federal de parcelamento do solo e também a lei municipal de parcelamento do solo. Então, o tamanho do lote vai ser igual, as obras de infra vão ser iguais, a largura da via vai ser igual, todas as características serão iguais. O que muda é o tipo de propriedade. Né? Lá no loteamento de acesso controlado, você é proprietário somente do seu lote, e no condomínio de lotes, você é proprietário do seu lote e é sócio dos demais, segundo uma fração ideal, nas coisas comuns do empreendimento. Eu sei que são conceitos um tanto complicados, mas
assim, você vai ter que acreditar em mim que são coisas iguais. Então, se você quer empreender um tipo desse empreendimento, um empreendimento que seja fechado, você tem basicamente essas duas alternativas de trabalho. Ou você vai fazer um condomínio de lotes, ou você vai fazer um loteamento de acesso controlado. Não existe muito bem definido que um é claramente melhor do que o outro, que uma estrutura é claramente melhor do que a outra estrutura. As duas estruturas têm prós e contras. As duas estruturas têm vantagens e desvantagens. Eu consigo apontar vários para cada uma dessas estruturas. Então, se você quer fazer aí na sua região um empreendimento que seja fechado, qual que é o caminho que você vai seguir? Eu sugiro que você vá em dois lugares, que você vá na prefeitura e converse com o analista e que você vá no cartório e converse com o oficial do cartório de registro de imóveis. E aí, baseado nessas duas respostas, você vai adotar qual caminho você vai seguir. Você vai ter que seguir o caminho que for mais conveniente para a sua região. E o que vai ser mais conveniente para a sua região é aquilo que esses dois caras vão te responder. O que o analista vai te responder e o que o oficial vai te responder. Porque o analista tem que dar conta de aprovar esse tipo de empreendimento e o oficial tem que dar conta de registrar esse tipo de empreendimento. E como o condomínio de lotes é um empreendimento que é relativamente recente na nossa história, né? Ele é de 2017 e tem pouco texto legal falando sobre isso, pode ser que algum desses personagens, algum desses atores, não queiram fazer esse tipo de aprovação ou esse tipo de registro. Então, é importante você ter esse alinhamento de expectativas e, a partir daí, você vai trabalhar. Existe ainda uma pequena vantagem. Eu li esses dias uma instrução normativa da Receita Federal que diz que se você está empreendendo dentro do condomínio de lotes e fez a adoção do patrimônio de afetação, que é uma outra coisa, é um conceito que da 6766, mas que eu não vou entrar nesse vídeo, então você pode ser tributado por meio do RET, que é o regime especial de tributação, que é um jeito de pagar imposto que é mais barato do que o lucro presumido. Assim, se você não sabe o que essas coisas significam, patrimônio de afetação e RET, provavelmente esse assunto não é importante para você. Agora, se você sabe o que isso significa, provavelmente esse assunto é importante para você. Se você sabe o que é patrimônio de afetação, se você sabe o que é o RET, pode ser interessante adotar essas coisas e reduzir sua carga tributária no seu empreendimento. Mas então depende desse tipo de aprovação e desse tipo de registro. E aí eu tenho que fazer esse convite para você novamente. Se você quer aprofundar nesse conceito, se você quer entender melhor o que é o condomínio de lotes, o que é o loteamento de acesso controlado, qual é a diferença entre esses dois empreendimentos, então a gente tem que ter uma conversa um pouquinho mais profunda. A gente tem que conversar lá no curso de loteamentos. Lá eu vou te explicar essas coisas, né? Esses assuntos eles fazem parte da terceira parte do curso. Só lembrando aqui, né, a proposta do curso é criar um empreendimento que seja comercialmente atrativo, financeiramente viável e sem grandes riscos jurídicos. Então, sem cometer crimes ao longo do caminho, né? Que é essa terceira parte, que é onde a gente estuda a 6766, e nessa terceira parte a gente discute esse assunto. O curso de loteamento é um treinamento presencial, acontece um dia, normalmente lá em São Paulo, a gente entra dentro de uma sala, eu fico falando, você fica participando, resolvendo suas dúvidas, e ao final do dia sai todo mundo feliz dessa sala e empolgado para continuar empreendendo. Eu espero que um dia você consiga participar do curso de loteamento. Se não, eu continuo aqui na internet, eu estou postando vídeo todo dia e eu espero estar te ajudando. E se você está gostando disso que está acontecendo aqui no canal, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um comentário aqui nesse vídeo aqui embaixo e te encontro numa próxima oportunidade ou amanhã, quando eu publicar um vídeo novo.